Olá a todos, bem-vindos ao Perséfone Tarô. Meu nome é Priscila, previsão mensal, março de 2025, signo de Virgem. Vamos ver o que tem para vocês, espero que somente coisas boas. Sabendo, né, que é um pouco complicado ter apenas coisas boas em uma leitura, até porque a vida não é isso, né? Virgem, de Sol, Lua, Ascendente e Vênus, lembrando que são energias para muitas pessoas, então não vai ressoar 100% com todo mundo. Pega daqui somente o que tiver em sintonia com o teu momento, tá? Na playlist do canal fica disponível teu Ascendente, Lua, Vênus. Com certeza você vai encontrar uma mensagem que complemente essa aqui ou algo extra que tenha mais a ver com o que você está vivenciando. E para consulta particular, contato de WhatsApp na descrição, tá? Falando sobre a consulta particular, tem promoção do dia 1º de março até o dia 10. Tem promoção em consulta. Todo mês tem, na verdade, tá? Então, quem tiver interesse, estiver precisando de uma orientação na tua energia, direcionada diretamente a você, através desse contato aí, você pode ter mais informações e fazer teu agendamento, beleza? Sem mais, Virgem de Sol, Lua, Ascendente e Vênus no mês de março. O adiamento. A integração. Voltando-se para dentro. E vidas passadas. Virgem. Momento a momento no fundo do deck. No primeiro momento aqui, o que a leitura, essa primeira caída de cartas vem falando é sobre uma necessidade de você amadurecer algo. Eu não sei se isso aqui tem a ver com a ideia, mas o que vem falando muito forte aqui é da necessidade de você amadurecer algo. Isso aqui pode ser uma ideia, pode ser uma necessidade, pode ser uma postura, um comportamento, pode ser uma característica tua que você está precisando modificar, melhorar. E isso só vem com a maturidade, né? A maturidade é você olhar para algo e perceber que aquilo dali precisa ser modificado, mas modificado de uma forma inteligente, né? É como se você já tivesse adiado por algum tempo isso, sabe? Porque querendo ou não querendo, possivelmente você tem essa consciência de que esse passo que você vai dar, ele vai transformar a sua vida de alguma maneira, sabe? Eu acredito que alguns de vocês podem ter achado que não estavam prontos emocionalmente. Por isso que a primeira palavra que veio foi essa, de você amadurecendo algo, você sendo amadurecido, você precisando, né? Às vezes, tem situações que forçam o ser humano a amadurecer, né? Então, aqui é como se alguns de vocês tivessem precisando, de fato, fazer esse esforço, sabe? Fazer esse esforço. Tem alguma coisa aqui a ver com família, tá? Também. Então, não que você seja imaturo, mas é como se aqui tivessem padrões familiares que te empancaram muito a vida, Virgem. Alguma coisa aqui com a mãe. Não sei se isso aqui foi limite, né? Você deve ter crescido, alguns de vocês podem ter crescido aí num ambiente familiar muito rígido, né? E é como se você reproduzisse isso agora. E aí o oráculo vem falando, você vai, no mês de março, a partir do mês de março, você vai começar, Virgem, a observar isso de uma forma diferente, percebendo que você não precisa necessariamente reproduzir esse padrão, tá? E que assim, aos pouquinhos, né? Por isso que veio momento a momento no fundo do deck. Aos pouquinhos você vai começar a modificar isso. Conforme essa maturidade que veio falando na leitura, ela for se desenvolvendo, ela for se espelhando na sua vida, você vai começando a se desprender. Basicamente isso. Espero que faça sentido, tá? Virgem de Sol, Lua, Ascendente e Vênus. É como se você precisasse integrar partes suas que ainda não estão integradas. Que ainda não estão integradas. E o não ter integrado isso tem a ver com essas questões familiares aqui,
tá? Querendo ou não querendo, tem a ver com questões familiares aqui. Padrão familiar, interferência familiar. É como se você no mês de março fosse se conscientizar de que você precisa andar sozinho, sem a sombra de alguém da família, principalmente se for mãe aqui. Ah, Priscila, mas a minha mãe ela já está desencarnada. Ainda assim, o que ela deixou em você é muito forte, sabe? E é como se, mesmo ela não estando mais aqui, caso seja, é como se isso coordenasse tua vida. São sobre esses padrões, assim, padrões, sei lá, conceitos que você caminha, sabe? E eu vejo aqui que você caminha, inclusive, com muita dificuldade. Alguns de vocês, inclusive, podem ter deixado de fazer várias coisas assim, sabe? Por medo, por insegurança, por achar que é errado. Ai, não, minha mãe me ensinou que tal coisa assim, virou, mexeu, é errado. E talvez aqui, isso que você mais tem medo, ou que tem esse limite real, assim, né? É justamente o que vai trazer uma mudança muito radical na tua vida. Mas é uma mudança boa, uma mudança benéfica. Não é algo ruim, sabe? Eu não sei, Virgem, mas se você... É porque aqui tá muito forte essa palavra aí, assim... A gente às vezes tem que ter um pouquinho de cuidado no que vai falar, porque as pessoas às vezes interpretam de forma errônea. Mas aqui é como se você precisasse se distanciar dessa energia. Não somente desfazer, né? É como se fosse uma torre esfarelando esse padrão. Mas é como se fosse uma necessidade também de você se distanciar disso. Não vai ser uma coisa fácil, porque não tem como desconstruir de uma hora para outra, né? É de tempo em tempo aqui. É um passo após o outro, é no teu tempo, assim. E cada um tá em um tempo de evolução diferente, né? Enfim. Ás de ouros no adiamento. O hierofante na integração. O 2 de espadas no voltando-se para dentro. E um 2 de paus. Aos impasses aqui, ó. Os impasses, né? Aqui não é uma negação, aqui é realmente os impasses por medo, vergonha, ou por um padrão familiar, algo que você aprendeu, sabe? Como sendo certo, você reproduz isso na sua vida e você vai meio que estagnando a mesma. Então, assim, não tem nem como inventar umas coisinhas assim, entendeu? É o que é e tudo certo. No fundo do deck temos o diabo, né? O diabo, ele fala, ó, é como se, eu não vou nem falar aqui no sentido negativo, tá, Virgem? Porque aqui é como se estivesse falando do que você está deixando de ser, por medo do que vão pensar, por medo do que da família vai falar, sabe? É como se aqui fosse exatamente isso. Você tendo muito isso dentro de você. E aí você simplesmente vai deixando, ó, de se aventurar, vai deixando de viver, vai deixando... Porque, olha, o adiamento aqui com esse Ás de Ouro já vem falando de oportunidades, né? Só que são oportunidades que você não se permite, né? E tudo isso está aqui, ó. A carta do Hierofante, ela fala muito dessas questões familiares, desses padrões, da cultura familiar. Cada família tem uma cultura diferente, entendeu? As famílias não são iguais. E aqui é como se estivesse falando que você carrega muito disso. E isso é realmente uma coisa que precisa ser desconstruída, porque está te atrapalhando. Eu não sei do que se trata, mas quando essa leitura chegar para alguém que realmente tiver com o coração aberto para ouvir isso aqui, vai assimilar o que está saindo aqui na leitura, para alguma situação específica, né? E aqui me falando bem isso, sabe? É que é a hora de você
ter suas próprias experiências, né? O Hierofante também fala disso, da necessidade de você viver as suas próprias experiências. Talvez a sua mãe, seu pai, seja lá algum parente ou familiar, fala que você não deve fazer alguma coisa, que não é bom que você faça, por isso ou por aquilo. Só que assim, foi uma experiência que ele ou ela viveu. Não quer dizer que vai determinar a tua vida. Então aqui é como se você precisasse, sabe, compreender que não é porque você veio desta família que você precisa perpetuar um padrão. Não tem essa necessidade. Aqui quem vai fazer essa escolha é você. Lembra que eu falei aqui da necessidade de um afastamento, né? É como se fosse essa necessidade aqui, de fato. Mas é uma escolha que quem vai fazer é você. Alguns aqui tem alguma coisa com... como é o nome, meu Deus? Eu vou falar, tá? Mas, enfim, cada um vai encarar de uma forma. Tem uma maldição hereditária aqui. Para alguns, sabe? É familiar isso aqui. É familiar. Enfim. O que mais? Para Virgem, Sol, Lua, Ascendente, Vênus. É hora de furar essa bolha, Virgem. É hora de furar essa bolha. As nuvens. Olha lá. Mais uma vez falando da mente, da cabeça, né? Do certo e do errado. Do que é bom e do que não é. Do que faz bem, do que faz mal. Enfim. A cruz. Aqui pode estar falando, inclusive, de questões religiosas, tá? Para alguns, tá? De repente você tem um chamado, não necessariamente para uma religião, né? Mas de repente você tem um chamado aí para se cuidar espiritualmente de uma forma que está totalmente desligada àquele padrão familiar. Vamos supor, um exemplo. Família toda é católica e você percebe que tem um chamado para o espiritismo. Isso, na visão da tua família, é uma afronta, né? Não tá certo, não é bacana, não é correto, entendeu? Só que assim, e aí você vai deixando de se cuidar espiritualmente, de desenvolver sua mediunidade por conta do que a família aponta não ser bom, não ser certo, não ser bacana, enfim. A gente tem os pássaros aqui. Olha, eu acredito que alguns de vocês... A carta, era isso que eu ia falar. Eu acredito que alguns de vocês aqui vão romper, de fato, E o oráculo não tá mandando você fazer isso, tá? Isso vai ocorrer conforme você for se percebendo, amadurecendo, entendeu? Não é que você vá agir dessa forma, o oráculo não está mandando você fazer isso, sabe? Mas perceba o que é que anda travancando tua vida, né? Perceba até onde a opinião dos outros, perceba até onde a interferência de outras pessoas te atrapalha. Porque aí quando você percebe, você consegue girar essa chave. De fato, aqui tem uma libertação para vocês. Vocês vão se libertar. Entendeu? Vocês vão se libertar aqui eu não vou falar karma não, viu? Porque isso aqui é uma maldição real, assim, hereditária. Não é apenas um karma. Um karma. Nossa, não é. É algo assim que vai além, sabe? E muito desse romper aqui tá na comunicação. Tá na comunicação. Você vai comunicar que você decidiu seguir por um caminho que pode estar diferente, mas não quer dizer que seja errado. É diferente do que a família faz, é diferente do que uma mãe faz, é diferente do que um pai faz, mas não quer dizer que está errado. É apenas um caminho diferente, onde você se identifica, onde você se percebe, onde você vai fazer aquilo que a tua alma está pedindo, entendeu? Enfim. Espero ter ajudado, tá, Virgem? Cheiro grande, se cuide, até daqui a pouco.